Então tem uma atualização bombástica do técnico Hernan Crespo que já fala abertamente em jogador que ele precisa para adaptação de novo formato tático ali do time do São Paulo, e a coisa é boa pro nosso lado, hein? Porque o Crespo ele cantou a bola e a coisa ficou legal mesmo. Vou falar também sobre o Benedetto. Sabe a história do Benedetto? É uma coisa impressionante também, o que nós vamos trocar uma ideia aqui hoje e abordar. O Caleri e o Tolói, eu vou atualizar a situação de cada um deles. Cédric Soares também e Oscar. Vai ser um vídeo muito completo. Fora que tem contrato que o São Paulo já planeja renovar aí com 2 jogadores, contrato na mesa, e também a situação de Eric Rigoni. E aí, Eric, como é que fica? Tá sabendo? Quer saber? Então vem comigo aqui então. Sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. Muito obrigado por tudo que tá rolando por aqui, viu? De coração mesmo. Já chega nesse like aí brabo pra dar aquela moral e se inscreva também aqui no canal. Você, ó, portas abertas, é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu faço questão de você fazer parte comigo aqui desta família que só cresce, beleza? Vamos junto então, meus amigos. Olha só. O Oscar e o Caleri foram vistos no campo hoje, no treino, até apareceram nas imagens do São Paulo, e o Oscar ele está agora num período de fisioterapia. Então, ainda tem a volta comprometida, porque a fisioterapia é para arrumar, né? A fisioterapia tá arrumando panturrilha. O Caleri não. O Caleri ele foi visto treinando e o São Paulo coloca ali que o Caleri está na parte de aprimoramento da parte física, ou seja, não tem nada mais que impeça o Caleri de jogar na parte médica, somente a parte física que ele está encorpando ali, ganhando força para poder voltar e jogar pelo São Paulo. O Caleri, em tempos atrás aí, ele era considerado um dos melhores atacantes do Brasil. Quando era o time do Dorival, inclusive, ele era um dos melhores atacantes do Brasil, tranquilo. E aí, depois, teve até camaradas aqui do canal me falando, Juba, o Caleri só jogou bem com o Crespo. Com o Dorival. E aí eu lembrei que na primeira passagem do Crespo ele não foi bem depois com o Carpini nem com o Zubeldia, isso é verdade. Então o Caleri ele divide ali opiniões porque ele foi bem na época, 2016, com o Bausa, né, que ele veio com o Bausa, teve ali um time que o Bausa conseguiu armar e o Caleri fez alguns gols de cabeça bem legais, com o pé também. E ele voltou agora e ele brilhou mesmo só com o Dorival. Então é um cara que gera bastante dúvidas, porque ele teve uma cirurgia seríssima agora, trampo de joelho, e aí será que o Caleri volta a ser o Caleri que um dia já foi? E isso está dando muito o que falar. E aí também tem o Rian Francisco, que também teve o mesmo problema. Qual que é a diferença do Rian para o Caleri? O Rian, ele tem a idade muito menor, né? E ele tem também o lance de poder ser considerado um craque. O Rian é monstruoso. Mas o São Paulo tá numa montagem do time pro ano que vem e o Dineno deve sair. E o Dineno saindo, ele abre espaço não só para um centroavante no elenco do São Paulo, como também para um centroavante e gringo, que o São Paulo tem gostado de buscar esses caras de fora do país, né? Então acho que pro São Paulo, enquanto diretoria, a torcida pode esperar mesmo a chegada de um atacante centroavante, talvez de fora do Brasil. Eu acho que eu tenho aqui alguns palpites, mas não vai ser por enquanto. Eu vou falar também do Benedetto hoje. Mas antes do Benedetto, o São Paulo coloca ali agora a renovação contratual de Rodriguinho e Negrutti. E eu acho que isso aqui vale muito a pena, hein? O Negrutti é um jogador que ele tem uma boa parte física, ele tem uma boa parte de marcação, ele pode ser amanhã o que o Pablo Maia é pro São Paulo hoje. E o Pablo Maia, tudo indica que ele será vendido. Então, se o Pablo Maia acabar sendo vendido, temos que repor. O Luiz Gustavo ainda não se sabe se renova ou não com ele. E o Luan é uma grande dúvida, também não deve mais conseguir jogar pelo São Paulo. O Luan, quando o Crespo apertou um pouquinho ali para ele conseguir jogar, o Crespo colocou ele em alguns jogos, o Luan se machucou, dando sinais de que ele talvez não esteja aí para jogar e conseguir firmar no time do São Paulo Futebol Clube. Uma pena, né? Gosto do Luan, adoro o Luiz Gustavo, mas não sei se esses caras hoje, eles são os caras mesmo pro São Paulo. O Luiz Gustavo, muito mais dentro do planejamento do que o próprio Luan, que é só contusão, peso, não sei o quê, problemas extra-campo, ele não consegue se firmar mais o Luan. Então realmente é uma coisa curiosa. E o Tolói, mudar as palavras aqui, né, pra ir bem. O Tolói voltou. Vai, bate no peito. Lembra o cara falando dos erros ocasionais de Rafael Tolói? Aquele
O Nerdolinha lá que ficava, ô mãe, amanhã eu vou no CT, mãe. Vocês viram esse vídeo virou meme, né? O cara, amanhã eu vou no CT. Que absurdo esses caras. Era uma coisa assim, bem ridícula, na verdade. Mas ele, na época, ele falou assim, olha lá, mais um erro. Os erros ocasionais de Rafael Tolói. O Tolói, ele volta pro São Paulo tentando, né, ir melhor do que na primeira passagem. E não dá pra acreditar que o cara ficou no São Paulo no auge, não deu certo, volta aos 34 anos e agora voltou a máquina, agora voltou a lenda. Não é o caso, mas também convenhamos, o Tolói ele foi para a Europa, ele deu super certo lá na Itália, foi até jogador de seleção. Então o Tolói voltar agora, ele pode chegar para somar, né? É que ele volta no momento onde o São Paulo não tem mais Libertadores e nem tampouco Copa do Brasil. É só no Brasileiro, e no Brasileiro você não precisa de muito zagueiro. Tem lá o Sabino, Ferrarese, Luiz Gustavo, que são os reservas em tese aí. Alan Franco, né? Arboleda, o quem mais aí? O Sabino, o Ferrarese, já falei. Tem um monte de zagueiro para formar uma zaga com 3 caras. Então, assim, não precisa de muito. O São Paulo já conseguiu montar a zaga. E tem também Negruti, Luiz Gustavo, que você pode improvisar. O Tolói vem hoje para ser um zagueiro até que importante, tentar buscar uma importância, talvez até maior do que ele realmente tenha no São Paulo, né? Mas assim, tá recuperado, treinou com o elenco inteiro, o treino foi completo, segundo o próprio São Paulo. E Tolói, seja bem-vindo aí, cara, seja bem-vindo. O Rodriguinho e o Negruti, eles têm o contrato agora para ser renovado, eles têm contrato no São Paulo. O Rodriguinho até o fim do ano que vem e o Negruti até o meio do ano que vem. Então o Negruti pode assinar pré-contrato com qualquer clube no começo do ano e o Rodriguinho no meio do ano que vem ele pode assinar pré-contrato com qualquer um. O São Paulo não quer deixar, então o São Paulo que tinha estagnado essas renovações, ele volta agora e vai trocar uma ideia com essa rapaziada aí para eles poderem renovar. E eu acho que tá certo o São Paulo, até para ter um poder de vender os caras depois, né? Ah, um que tá voltando, que eu nem falei no começo do vídeo, pode ser o Moreira, hein? O Moreira não está sendo relacionado, problemas de contusão ali no Porto, aquele valor ridículo de acho que 1 milhão de euros, né? Que o Porto ia pagar nele, talvez nem pague mais por não conseguir utilizar o jogador. Então, no começo do ano, na pré-temporada, devemos ter Moreira, João Moreira, o lateral direito, que o São Paulino não se conforma que foi pro Porto daquele jeito, mas também assim, no Porto, um cara igual o Militão jogou. Né? Um cara igual o William Gomes está jogando. Aí o Moreira não joga, não é porque eles não gostam dos caras da base do São Paulo, nem nada disso. É que o Moreira realmente ele tem um histórico de lesão inacreditável. Alguém tinha que pôr talvez o Homem de Ferro, né? O Homem de Ferro da Marvel, fazer um exoesqueleto para colocar no corpo desse rapaz. É que não é possível. O cara não consegue jogar. O Cédric Soares também está tentando voltar. Ele fraturou um dedo do pé. É uma das fraturas, é uma das coisas mais ridículas do mundo, fraturar um dedo do pé, né, mas tudo bem, pelo menos ele não teve culpa nem nada e hoje ele tá fazendo falta. O Cédric Soares faz falta pro São Paulo hoje e ele tentou ali, eu vi ele dando uma corridinha no campo, dá um tapa na bola e faz uma careta, acho que para algum médico que tá preparando ele para voltar. Então não devemos ter o Cédric no final de semana contra o Vasco. Talvez na próxima semana, no próximo jogo, aí sim o São Paulo deve ter Cédric Soares para compor esse elenco aí e talvez até ser importante para o time do São Paulo, não é verdade, meus amigos? Olha só, caso muito curioso aqui agora. O Rigoni deve ir embora do São Paulo. Não acho que o Rigoni vai conseguir ficar no São Paulo. Mas tem dado uma discussão enorme a respeito do Eric, lá do Vitória da Bahia, que é nosso. O Eric volta ou não volta? Nos últimos dias, hoje é quarta-feira, nessa semana aqui surgiu uma notícia de que outros times do futebol brasileiro estariam interessados no futebol do Eric. O Vitória, ele tá muito provável que vai cair. Pode cair o Vitória ou o Santos. Acho que é uma vaga, tá? Porque o Fortaleza tá mal, o outro time lá, o Juventude, está mal e o Sport caiu. Então a última vaga tá muito na cara que vai ser disputada pelo Santos e também o Vitória até o último dia. O Atlético Mineiro corre por fora, o Ceará talvez, nem tanto, até corre. Mas assim, acho que o Atlético não cai. Quem deve cair mesmo é Santos ou
o Vitória da Bahia. O Vitória caindo, ele não vai conseguir segurar, por exemplo, Mateuzinho lá. O Eric não vai ficar lá. O São Paulo quis colocar o Eric pra lá até pra dar uma força. Vitrine, não deixar o cara parado por aqui. Você vai pegar o cara e colocar, deixar no Vitória pra jogar a Série B, não é vitrine pra ninguém, desvaloriza o jogador. Então tem dado muito o que falar a volta do Eric. Só que se não bastasse o lance do Vitória mal, o Eric está muito bem. O Eric, por si só, ele está jogando futebol. Ele está conseguindo ir bem num time que está muito mal. Então, muitos São Paulinos começam a pedir a volta do Eric. Se nós analisarmos um contexto geral do tricolor, São Paulo, depois de vender o William Gomes, Henrique Carmo e Lucas Ferreira, ele acaba ficando sem ponta direita. O Rigoni chegou, beleza. Rigoni não tá firme em lugar nenhum. Em lugar nenhum. O São Paulo, inclusive, não vai renovar com ele de jeito nenhum nestes valores que ele ganha hoje. Eu fiquei sabendo, e isso aqui não está confirmado não, mas eu fiquei sabendo que o Rigoni ganha na casa dos 700 mil reais por mês. É o salário do Ferreirinha. Então, assim, é muito absurdo. Até pro Ferreirinha tá caro, que é um belo jogador, mas tá no banco de reservas. Aí você vai pensar no Rigoni, que não jogou em lugar nenhum depois do São Paulo, não deu certo em lugar nenhum. Como que o Rigoni pode ganhar 700? Então o São Paulo, se for renovar com o Rigoni eventualmente, ele deve oferecer talvez a metade do salário. Então é para não ficar mesmo. Então o Rigoni deve ir embora. Aí abre pro São Paulo um buraco na tática. Como assim? Nós temos esse buracão na tática aí. Precisamos de ponta. Ah, Juba, mas aí o Crespo não usa ponta. O Crespo usa 3 zagueiros. Não é o que você pensou aí? Você não pensou, Juba, o Crespo não usa ponta. Ele usa 3 zagueiros. Aqui vem lá bomba. Vamos pra bomba? O Crespo falou na última coletiva, ele falou assim, ó. Eu não sou um cara assim, o Crespo do 3 zagueiros, não. Não sou preso na tática do 3-5-2, 3 zagueiros. Eu uso isso pela falta de time do São Paulo. Tipo assim, eu uso o que o São Paulo tem. Se tiver outros jogadores, eu não tô preso à tática de 3 zagueiros nunca. Então dá pra acreditar sim, que se o São Paulo colocar pontas na mão do Crespo, pontas bons de bola, o Crespo ele pode sim dar uma remodelada nesse time e tirar o terceiro zagueiro e começar a usar jogador de ponta. O Eric seria esse cara, o Lucas seria esse cara, o Ferreirinha seria esse cara, convenhamos. O Lucas foi pra base, voltou, não tem lógica o Crespo não usar o Lucas, mas ele não usa. E o Ferreirinha e o Rigoni, eu até entendo o Crespo. Eu acho que o Crespo é o maior culpado pelo Ferreirinha ter diminuído o seu nível de futebol, mas também o Ferreirinha, quando está entrando com o Crespo, não está jogando nada. Rigoni, quando entra com o Crespo, não está jogando nada. O Henrique Carmo estava entrando com o Crespo, começou a ter chances e o São Paulo já vendeu logo logo. Então é possível acreditar que com o Lucas Moura, o Calério ou então o Luciano, mais o Henrique Carmo jogando pra caramba, talvez o Eric, o Crespo não pode mudar esse terceiro zagueiro? Pode e deve, porque 3 zagueiros no São Paulo não está dando resultado e o São Paulo vai mexer nesse time e vai sair contratando, você pode esperar. Não vai fazer contratações mirabolantes, de jogadores muito caros e tal, isso eu concordo que não vai acontecer. Agora, que o São Paulo trará ponta, trará, e o Eric está com 1,5 pé voltando pro São Paulo Futebol Clube já. O que eu tô sabendo é que o Eric deve voltar mesmo, o Moreira também deve voltar mesmo. Esses caras estão muito próximos de voltar pro São Paulo. O Crespo ficando no tricolor ou não. O Crespo também é uma incógnita, né? Depois dessa revelação bombástica do Crespo, que pra mim foi bombástico. O Crespo poderia ser o cara de um sistema de jogo único, só joga com 3 zagueiros e acabou e não quero nem saber, não conversa comigo. Ele não é esse cara. Ele quer utilizar outro sistema de jogo, mas ele depende do São Paulo ter os jogadores para ele. Aí vamos calcular aqui, tá voltando, o Marcos Antônio já voltou, né? Está voltando o Lucas Moura. Voltou, mas não voltou, tá jogando, nem aguenta 90 minutos ainda, mas o Lucas está voltando. Então Pablo Maia, Bobadilha e o Marcos Antônio vão jogar. Talvez 2 dos 3? É possível, 2 volantes. Oscar voltando, que começa no comecinho do ano, já volta o Oscar, vai jogar. Lucas Moura já vai ter voltado, vai jogar. Caleri voltando, vai jogar. E aí tem Luciano, Rian Francisco, Ferreirinha, tem um monte de jogador. E o São Paulo vai mudar o sistema de jogo com certeza. Mudando, aí é onde entra a necessidade de ter jogadores de ponta. Então o Rigoni tá com um pezinho fora do São Paulo sim, mas por outro lado o Eric tá com um pezinho no São Paulo também. E eu acho que isso é uma coisa interessante de pensar.
Meus amigos, olha só, eu tava vendo hoje e o Benedetto, ele foi dispensado do News Old Boys. Lembra do Benedetto? É o centroavante que era do Boca Juniors e ele esteve no São Paulo sondado por muitas vezes. O Benedetto, ele teve depois do Boca uma passagem pelo Querétaro do México, Olímpia do Paraguai e ele não teve sucesso nesses times. Ele acaba indo pro Boca. Depois ele acaba agora no News Old Boys, né, o jogador do Boca, e ele do News Old Boys, ele acaba ficando agora dispensado. O Benedetto, ele é um jogador de 35 anos, Dario Benedetto, e está livre no mercado. Quando o São Paulo fez a sondagem pelo Benedetto, até teve gente, eu mesmo fui um deles, que eu cravei que o Benedetto estava vindo para o São Paulo. Por que eu cravei? Porque me disseram que realmente o Benedetto ele tinha uma proposta do São Paulo, estava para aceitar. Depois acabou que ele não veio, e aí o Caleri acabou chegando no São Paulo. Não lembro agora quem que veio, se foi o Erisson, se foi o Caleri, alguém veio para o lugar que era para ter sido o Benedetto. O São Paulo não me parece ter feito esforços para contratar naquela época. Então hoje nós estamos vendo qual que é o cenário. Rames Rodrigues rescinde com o Leão e fica livre no mercado, Leão do México. O Benítez rescinde lá com o Goiás e fica livre no mercado. E agora veio o Benedetto aos 35 anos. Só que tem um caso curioso do Benedetto. O último gol que ele fez na carreira foi no dia 5 de fevereiro do ano passado. Então é um cara que, fevereiro, tem 6 meses, né, para agora e mais um ano. É 1 ano e 6 meses sem conseguir fazer um gol. Um centroavante. Mudou o técnico do News Old Boys. Ele passou 9 jogos no News Old Boys e o técnico falou, meu amigo, pode ir embora, dispensa. O News Old Boys dispensou um cara que não fazia gol em 9 jogos no News Old Boys, mas ele não faz gol há 1 ano e meio, cara. Então, o São Paulo, ele tem essa questão, né? Ele repatriou o Luiz Gustavo, que estava aposentado, ele repatriou aí o Cédric Soares, que estava aposentado, ele trouxe pro time do São Paulo alguns jogadores assim da China, como Oscar, Éder, Miranda, os caras vieram da China. Então, essa diretoria do São Paulo não tá nem aí se ela vai contratar cara que está jogando ou não. O meu medo hoje é mandar embora o Dineno, que é uma saída automática. O São Paulo só tem que não renovar com o Dineno daqui a 2 meses. Então o Dineno deve mesmo pegar o boné e ir embora. E aí o São Paulo ele não tem apenas uma vaga para centroavante, como ele tem uma vaga para centroavante e estrangeiro no time do Tricolor. O São Paulo planejou o número de estrangeiros que ele tem, ele planejando, foi lá e trouxe o Dineno. Então, por que nós vamos acreditar que o Benedetto é carta fora do baralho? Eu quero acreditar que não existe a menor possibilidade de trazer o Benedetto pra cá. Eu lembro que recentemente ele bateu um pênalti que foi contra o Corinthians. Um pênalti vergonhoso, um jogador descompromissado. Não é à toa que um cara bom de bola, ele é bom de bola, hein? Mas não é à toa que um cara bom de bola faz 1 ano e meio que não marca um golzinho sequer. É porque ele não está nem aí pra carreira dele, aparentemente. É um jogador, pra mim, problemático, que você não pode confiar se ele tá no juízo normal ou não. Me lembra mentalmente ali o Centurion, um cara meio, parece aquele cara que mora sozinho e foge de casa, aquela coisa de maluco. Ele pra mim é um cara meio maluco da cabeça e eu acho que ele vir pro São Paulo hoje seria um desrespeito. Então eu já até alerto pra diretoria do São Paulo. Vai mandar o Dineno embora? Mande embora mesmo. Caleri, Rian Francisco, Luciano e o André Silva. São 4 centroavantes, sendo eles 3 natos, né? O Luciano não é um centroavante nato, ele é improvisado. Agora, Caleri, Rian Francisco e André Silva são centroavantes mesmo. Tem o Luciano, que quebra o galho jogando por ali, e tem também o Gonzalo Tapia, que já tem feito essa posição. Então, pensar hoje numa contratação para centroavante, eu não iria. Ainda mais se for um cara igual o Brenner. Aí dá para discutir. Cria do São Paulo, pode até ser. Agora, Benedetto, de jeito nenhum. São Paulo tem que ficar longe desse cara. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!